Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, conforme a gente combinou, hoje a gente vai falar de determinantes. A gente vai calcular determinantes de ordem 2. Por que a gente não vai falar de primeira ordem, de ordem 1? Um determinante de ordem 1 é um elemento só, e a gente define como o determinante dessa matriz de ordem 1 o próprio elemento. Né? Então, se eu tivesse uma matriz A, ela só ia ter o elemento A11, 1, então o determinante seria o próprio A11. Agora, de ordem 2, acho que todos vocês já devem saber, a gente pega o produto da diagonal principal, então A1 vezes A22, menos o produto da diagonal secundária, então A12 vezes A21. Então, por exemplo, aqui, se a gente quer o determinante dessa matriz aqui, a gente tem que é 7 vezes 4, menos 5 vezes 2. 7 vezes 4, 28, menos 10, 18. Então, o determinante dessa matriz aqui é 18. A gente usa no determinante, se na matriz a gente usa ou colchetes ou parênteses para representar uma matriz, se a gente representar só essas barras verticais, a gente já está indicando que é o determinante. Então, mesmo aqui, se aqui não tivesse, se aqui só tivesse escrito assim, 7, 5, 2, 4. Ao a gente denotar esse símbolo aqui, a gente já está denotando que é o determinante dessa matriz aqui, formada por esses elementos aqui. Então, essas barras verticais aqui já denota que é o determinante. Beleza? E se fosse um determinante de ordem 3? Acho que todos vocês já devem saber que uma maneira de eu calcular o determinante de ordem 3 é eu repetir duas linhas ou duas colunas, ou se não fazer o método da borboleta. Mas eu vou falar de uma maneira diferente, porque eu vou falar do determinante de ordem 3 de um modo que a gente já possa generalizar para outras ordens, para a ordem 4, para a ordem 5, para qualquer ordem. Em que vai consistir o determinante? A gente vai consistir no seguinte: a gente vai escolher uma linha ou uma coluna. Aqui no caso eu estou escolhendo a primeira linha. Então o que eu faço? Eu seleciono esse primeiro termo, eu escolhi a primeira linha, então vou todos os termos dessa linha. Então aqui eu vou pegar o A11 e vou multiplicar pelo determinante dessa submatriz que ficou definida ao selecionar esse elemento. Como assim? Eu escolhi o A11, então vou eliminar toda a linha e toda a coluna, vai sobrar esses outros termos aqui. Então isso aqui virou o que a gente chama de uma submatriz, tem um A repetido aqui, e a gente calcula o determinante dessa matriz aqui de ordem 2, como a gente já aprendia, já sabia, já tinha calculado. Diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui o A12, como a gente escolheu a linha, a hora que a gente escolhe o A12, a gente elimina essa linha e essa coluna, fica então A12 vezes o determinante dessa matriz aqui, A21, A23, A31, A33. Como eu escolhi a linha, peguei o outro elemento da linha, anulo a linha, a coluna, A13 vezes essa submatriz que ficou determinada aqui por esses termos. E aí, e agora? Tenho três subdeterminantes aqui. Esse determinante que eu vou calcular, ele é bem simples. Eu vou olhar o índice desse termo aqui. Olha o índice desse, 1 e 1. Soma esses dois índices, 1 mais 1, 2. 2 é par. Se 2 é par, esse termo aqui vai ser positivo. Então aqui, positivo, 2 é o A1, a soma desse 1 com 1 é 2, que é par. Ou seja, ele é um índice par. Aqui, A12. A12 é ímpar. Então, 1 mais 2 é 3, que é ímpar. Então, esse termo aqui, ele fica negativo. E esse termo aqui, A13 é 4. 4 é positivo, é par. Se é par, positivo. Então, A13 vezes isso aqui. Então, é o determinante do primeiro, menos esse subdeterminante, mais esse subdeterminante
Então, aqui a gente desenvolveu pela primeira linha. Mas a gente podia desenvolver por qualquer linha ou por qualquer coluna que a gente tem interesse. Se a gente quer de ordem 3, a gente sabe fazer isso acrescentando duas linhas ou duas colunas aqui. Se quiserem fazer, ótimo. A gente vai usar esse método. Se for 4 ou mais termos, a gente vai reduzir em uma ordem aqui e vai calcular determinantes de ordem 3. Então, um exemplo. Se eu quero calcular esse determinante aqui, então vou usar essa técnica. Aqui não tem nenhum zero, então é equivalente ou a maneira que eu vou escolher aqui para resolver. Mas eu vou escolher a primeira linha também para a gente manter o exemplo. Então, 2 vezes o determinante, anula essa linha e essa coluna. Sobra 1, 4, 8, 2. Esse termo é o A11. A11, 1 mais 1 é 2, então ele mantém o sinal. Agora o segundo termo. Segundo termo, anula a linha e anula a coluna. Então 5, agora eu vou discutir o sinal. Anula a linha, anula a coluna, fica 3, 4, 6, 2. E o 5 é o termo A12. O mais 2 é 3, é ímpar. Então aqui é menos isso aqui. Mais, por que mais? Esse aqui é o A13, anulando a linha e a coluna. Então 7 vezes 3, 1, 6, 8. Então calculando isso aí, fica 2 vezes 1 vezes 2, que é 2, menos 4 vezes 8. Menos 5 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Então, menos 24. 3 vezes 8, 24. 1 vezes 6, 6. Como está na diagonal secundária, negativo. Então, fica 2 vezes 4 vezes 8, 32. Menos 32. Mais 2, menos 30. Menos 5 vezes 6 menos 24 dá menos 18. Então, menos 5 vezes menos 18. E 24 menos 6 dá 18 positivo. Então, 7 vezes 18 positivo. Então, fazendo essas continhas aí, que dá menos 60. 5 vezes 18, eu calculo aí. Vai dar positivo. 5 vezes 18. Cinco vezes 18 dá 90. Mais 7 vezes 18, 126. Então, 90 menos 60, 30, 156, se a gente não tiver errado nenhuma continha. Então, esse determinante aqui é 156. Uma outra maneira que eu poderia calcular, que eu vou aproveitar aqui já para falar, ordem 3. Ordem 3, eu posso simplesmente vir aqui 2, 5, 7, 3, 1, 4, 6, 8, 2. Repita as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas e multiplica as diagonais. 2 vezes 1 vezes 2, 4. 5 vezes 4 vezes 6, 5 vezes 4, 20. Mais 6 vezes 6, 20 vezes 6, 120, né?
7 vezes 3 vezes 8, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 8, 168. Menos, aí aqui na diagonal, menos 7 vezes 6, menos 42. 2 vezes 4 vezes 8, então 8 vezes 8, que é menos 64. E 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, menos 30. Fazendo essas continhas aí, 4 mais 120, mais 120, mais 168, menos 42, menos 64, menos 30, 156. Então, é uma maneira equivalente de calcular o determinante de ordem 3 por 3. 3 por 3 é mais fácil fazer isso aqui do que fazer essa separação toda aqui, exceto se for uma matriz que tenha muitos zeros aqui, né? Se tiver um zero aqui, só um termo que não for zero na linha. Mas caso contrário, se for uma matriz completinha assim, é mais fácil a gente fazer dessa forma. Mas por que é importante ver esse método? Porque se a gente tiver um determinante de ordem 4. Determinante de ordem 4, infelizmente, não tem jeito. A gente vai ter que separar em determinantes de pelo menos ordem 3. Eu vou escolher a segunda linha aqui, vou escolher a primeira coluna. Por que eu escolhi a primeira coluna ou a segunda linha? Porque tem um zero, né? Zero vezes qualquer coisa, eu não vou precisar me preocupar com esse termo. Então, vou fazer sobre a primeira coluna. Então, vai ficar 3. Esse termo aqui é A11. Então, ele vai manter o sinal, que é A1, 1 mais 1, 2, que é par. A hora que eu anulo essa linha e essa coluna, vai sobrar 198, 672 e 146. Agora, vai ficar 0. Esse termo aqui é 1A21, que é negativo, mas 0 tanto faz, né? A hora que eu anulo essa linha com essa coluna, sobra 214, 672 e 146. Nem precisava colocar porque é 0. Mais 5 vezes, esse é o A31, então 3 mais 1, 4, então positivo. 5 vezes, anula a linha e anula a coluna. Sobra 214, 98, 147. 146, né? Falei errado. Mais 3, 3, que eu vou deixar arriscado mesmo. Anula essa linha e essa coluna. Sobra negativo, né? Porque esse termo é o A41, 4 mais 1, 5, então negativo. Sobra 214, 198, 672. Então, se a gente quer calcular manualmente esse determinante, agora a gente tem equivalentemente a calcular 4 determinantes aqui de ordem 3, né? Aí aqui a gente pode escolher se a gente quer calcular esse determinante de ordem 3 ou se a gente quer transformar em 3 determinantes de ordem 2. Isso aqui é 0, porque 0 vezes qualquer número é 0, e faço esses outros determinantes aqui sem maiores dificuldades. Eu vou calcular cada um deles separados aqui no rascunho. 198, 672, 146. Repito duas linhas ou duas colunas. 161, 974. Então fica 7 vezes 6, 42. 9 vezes 2, 18. 8 vezes 6 vezes 4. Então é 24 vezes 8, 192. Menos 8 vezes 7.
4 vezes 2 e 9 vezes 36, menos 324. Então, fazendo essas continhas aí, 324 mais 8 mais 56, então menos 388, mais 192, 18 e 42. Então, menos 136. Então, esse primeiro termo aqui fica 3 vezes menos 136, mais 5 vezes aí esse outro determinante, esse outro determinante aí, vamos calcular aqui, 214, 198, 146. Repete duas linhas ou duas colunas. Agora eu vou repetir duas linhas só para vocês verem que também dá certo, sem problema nenhum. 2 vezes 9 vezes 6, então 18 vezes 6. 108, mais 16, mais 8. E 4 vezes 9, 36, como é para a esquerda, negativo. 8 vezes 8, 64, como é para a esquerda, negativo. E 6, como é para a esquerda, negativo. Então, 108 mais 16 mais 8, menos 36, menos 64 e menos 6. Então, 5 vezes 26. Menos 3 vezes, e calcula esse outro termo aqui, esse outro determinante. Então, vai ficar 214, 198, 672. Repito duas linhas ou duas colunas. 9 vezes 4, 36. 6 vezes 8, 48. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9 vezes 6, ou seja, 9 vezes 24, menos 216, menos 56. Opa, 56 vezes 2, né? 56 vezes 2, 112, né? Menos 112, menos 2, que é igual, então vamos lá, 36 mais 48 mais 28, menos 216, menos 114, menos 218. Então, se a gente não tiver errado nenhuma continha aqui, a gente tem que é menos mais 446, 5 vezes 26, 130, e 3 vezes 136, menos, achei que eu fiz errado, né? Menos 408. Só que vai dar bem mais, né? Acho que eu fiz duas vezes. 3 vezes 218, 654. Então, 654 menos 408 mais 130, esse determinante aqui é 376, se a gente não tiver errado conta aqui. Então, a gente tem que esse determinante de ordem 4
é 376. Beleza? Então isso vai ser o nosso procedimento. Se tem de ordem 5, a gente transforma para a ordem 4, transforma para a ordem 3. E assim sucessivamente. Óbvio, quanto maior essa matriz, mais trabalhoso fica calcular esses determinantes aí, né? Algumas propriedades de determinantes, para a gente finalizar. Se a gente troca linhas por colunas, ou seja, isso aqui o que é que está falando? Está falando que o determinante de A é igual ao determinante de A transposto. Ou seja, se eu troco as linhas pelas colunas, muda a ordem aqui, esse determinante aqui não vai se alterar, vai ser o mesmo. Se eu tenho uma linha ou coluna constituída somente por zero, esse determinante é zero, né? Porque a gente pode andar por essa linha, vai ficar zero vezes esse determinante. Zero vezes esse subdeterminante. E zero vezes esse subdeterminante vai dar zero. Aqui ele tem um exemplo que, pela primeira, 0 vezes 4 vezes 1, 0 vezes 5 vezes 1 e 0 vezes 3 vezes 7 vezes 1. Isso aqui vai dar zero. Esse determinante aqui não se altera. Se eu tenho uma linha ou uma coluna onde todos os elementos é zero, eu já posso afirmar que esse determinante é zero. Se uma matriz tem duas ou mais linhas ou colunas iguais, esse determinante aqui é zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho que a primeira coluna e segunda coluna são iguais. Então, esse determinante aqui vai ser zero. Se vocês quiserem fazer essas continhas aí, é bom para verificar. Certo? Por que isso acontece? Imagine aqui, eu tenho essa primeira linha e essa primeira coluna é igual. Vou desenvolver sobre a primeira linha. A hora que eu faço isso aqui, vai dar um valor aqui, esse determinante. Mas se eu faço na segunda, vai dar esse mesmo determinante aqui. Só que a única diferença é que esse valor vai estar com o sinal trocado. E aqui, a hora que eu faço a última, ou seja, pego a coluna que não tem nenhuma questão igual, eles vão ser duas linhas exatamente iguais, né? Então, a hora que eu for multiplicar a diagonal principal e a diagonal secundária, esse determinante aqui vai dar zero, né? Então, de ordem 2 é facinho verificar, de ordem 3 também, mas isso vale para qualquer ordem. Se eu tenho duas linhas iguais ou duas colunas iguais, esse determinante é zero. E mais do que isso, não precisa ser nem ser iguais. Se uma for múltipla da outra, também vai ser zero. Por exemplo, aqui, a primeira coluna é 3 vezes a segunda coluna, né? Então, esse determinante aqui também vai ser zero. Ou seja, se eu tenho uma linha que é múltipla da outra, esse determinante também vai ser zero. Na verdade, essa 4 aqui engloba a 3, né? Porque se é múltipla, se eu pego k igual a 1, eu tenho duas linhas iguais e eu mato o problema sem maiores dificuldades também. Outras propriedades. O determinante de uma matriz diagonal é o produto da diagonal. Não só a diagonal, né, como a matriz triangular superior e inferior. Por quê? Imagine essa matriz triangular aqui. Se eu ando por essa linha, vai ter esse primeiro, que vai ser A1 vezes essa diagonal, e aqui vai ser 0, e aqui vai ser 0. Né? Então, tanto se for triangular superior, inferior ou diagonal, o determinante é o produto da diagonal principal. E uma propriedade interessante é que se eu ser um determinante de uma matriz e eu alterei só uma linha dessa matriz, que nesse caso aqui eu troquei a linha 2 pela linha 3, eu só vou ter uma mudança de sinal no determinante. Ou seja, se eu troco duas linhas ou duas colunas de lugar, muda o sinal do determinante.
E se eu tenho uma linha multiplicado por uma constante, eu posso pegar essa constante, colocar para fora e multiplicar pelo determinante. Certo? Então, segunda linha está multiplicada por K. Eu posso deixar o K de fora e multiplicar depois, que é uma outra propriedade. E uma outra propriedade que é interessante que não está aqui é que se eu tenho o produto de duas matrizes, det de A vezes B é a mesma coisa que det de A vezes det de B. Ou seja, se eu tenho um produto aqui de duas matrizes, tanto faz eu multiplicar primeiro ou se eu multiplicar primeiro ou se eu calcular o determinante de cada uma delas separadas e fazer o determinante. Isso aqui a gente usa muito, porque imagine que a gente saiba que A ou B tem duas linhas iguais, por exemplo. Eu não vou multiplicar isso aqui para depois calcular o determinante. Se tem duas linhas iguais, suponhamos A, eu sei que o determinante dele é zero. Se o determinante dele é zero, zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Então, se eu tenho um produto aqui de uma matriz, sendo que eu já sei que uma matriz tem duas linhas iguais, eu sei que o produto dela também vai ser zero. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só isso. Ficou essa aula de determinantes e até a próxima aula.